Olá, meus amigos, espero que tenham entrado em 2024 com o pé direito. No meu caso, não podia ter começado da melhor forma, uma vez que a primeira viagem de pesca vai ser já em janeiro, na companhia do meu pai, com destino à Itália. Vamos nos encontrar com dois companheiros que conhecemos em Marrocos em outubro do ano passado, o Gianmarco e o Luca. A nossa pesca consistirá em pesca da costa, maioritariamente shore jigging, uma vez que os pesqueiros serão de alguma profundidade. Neste vídeo, espero dar-vos a conhecer tudo aquilo que considero essencial na preparação de uma viagem de pesca. No nosso caso, terá a particularidade de ser uma viagem numa companhia low cost, mais concretamente na Ryanair, o que acarreta à partida logo outros cuidados, nomeadamente nos pesos, naquilo que se vai transportar, na forma como se acondiciona. Tal como o tripé da câmara, é muito importante a forma como se acondicionam os materiais a transportar, de forma a evitar surpresas desagradáveis. O tubo para transporte das canas é um dos utensílios obrigatórios nas viagens de pesca. Na Ryanair, o transporte de um tubo de canas de pesca tem um custo extra de 30 euros por viagem. Pagamos um total de 60 euros pela ida e volta, uma vez que levamos as canas todas no mesmo tubo. Por uma questão de segurança, este tubo leva sempre um cadeado. Na tarifa básica da Ryanair, podemos levar apenas uma mala pequena, que tem de caber debaixo do assento. Por isso, tivemos de comprar uma das viagens com tarifa Plus, que inclui uma mala de porão com até 20 kg. Mesmo assim, é preciso uma organização extrema para não falhar nada e sem ultrapassar o limite de peso. O material de pesca tem de ser criteriosamente selecionado. Ultrapassada essa fase, retiro das embalagens o que será utilizado pela primeira vez e retiro os assist-hooks dos jigs para serem mais fáceis de guardar. Pela mesma razão, utilizo protetores dos triplos dos jerkbaits. É muito desagradável chegar ao nosso destino com anzóis cravados em locais indesejados. Nos tojos de pesca nunca pode faltar um alicate, um gripe e uma tesoura. Chegada a hora de encher a mala, uma mão feminina dá sempre jeito. A pesagem da mala em casa é obrigatória para evitar dissabores. Costumo proteger a mala com cadeado e cintas. Sim, faltou dizer que os carretes vão na bagagem de mão. Como têm um valor considerável e podem ser danificados nas malas de porão, transporto-os sempre desta forma. Também falta dizer por quanto ficou o tombo. E não foi nada, à beira do que acabamos de ver. Uma questão que me colocam frequentemente relaciona-se com o preço das viagens. Esta viagem para Milão, em concreto, ficou a um preço muito em conta. Como mencionei já anteriormente, compramos uma viagem de tarifa básica e uma viagem de tarifa Plus. A viagem com tarifa básica ficou por 96 euros. A viagem com tarifa Plus ficou por 144 euros. No caso desta última tarifa, a tarifa Plus, engloba já o transporte de uma mala de porão com peso até 20 kg. E é precisamente nessa mala
que levaremos o nosso material de pesca, bem como as roupas que vamos utilizar durante estes dias. Além disso, ambos os preços contemplam a seleção de lugares, que fica em cada viagem por 12 euros. Eu e o meu pai fazemos, como sempre, questão de viajar juntos, lado a lado. As duas viagens, mais o preço de 60 euros relativo ao transporte das canas, ficaram por 300 euros. Quanto às feitas, 150 euros por pessoa. Muito em conta. Alugamos ainda um carro, cujo aluguer e respectivo seguro ficou por 68 euros. Com esse carro, poderemos viajar desde o aeroporto de Milão, Bérgamo, até à província de Ligúria, onde iremos pescar, passear e passar 5 dias bem passados. Outra coisa que aprendi ao fim de várias viagens de pesca é que a tarefa de alugar um carro nunca deve ficar a cargo do meu pai. Um gajo só com o aluguer do carro já o pagou. Ainda lhe fez a revisão. Está com o nível de óleo impecável. Impecável. Espetacular. Pormenor. Vês bem os ferrugentes. Que ferrugentes. Isso que interessa. Parece isto a puxar. Isso é um ninho de ratos, meu. Tem ali um... Mas é o que diz o Pedro. O motor está um bocado estragado, mas pelo menos tem um interior impecável. E este pormenor aqui de cima. A pintura, olha. Eu nem sei como é que o fumo sai com este isolamento. Isto tem uma camada de pintura. E um gajo vai e tem os estofos fazem massagem. E o pormenor. Do preguinho. Diz soldado. Do preguinho. Soldado que a porta deve ter paracaído. Fez aqui, ó. Classe. E no sítio onde eu me sento, Tem uma mola mesmo no lhó. tenho duas barras de ferro em cada nalga. Espetacular. Está sem água, o motor. Foda-se. Até breve, ou melhor, arrivederci.